Peste, guerra, fome e morte. São os quatro cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse, segundo João, narra uma série de eventos que todo cristão deve conhecer. Mas o que é que isso tem a ver com esse assunto que eu vou trabalhar agora? E aí, minha gente, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja em paz, tranquilos, com saúde. Assim espero. Bom, minha gente, continuando a nossa viagem sobre a Idade Média, o assunto que eu vou abordar neste vídeo é a epidemia, ou como alguns autores estão falando agora, pandemia de peste negra. A peste negra, minha gente, foi um dos graves problemas que afligiu a população europeia do século XIV. Mais precisamente, a crise que se abateu sobre o feudalismo. A famosa epidemia de peste bubônica, também conhecida como a peste negra, uma doença contagiosa e que foi fatal, terrivelmente fatal para a população da Europa que viveu no século XIV. Acredita-se que entre os anos de 1347 e 1350, um quarto, um terço da população europeia morreu vítima dessa doença. Tinha gente que dizia, que parecia que era uma punição, um castigo de Deus, tal qual está descrito no famoso livro do Apocalipse. O Apocalipse, segundo João, fala de quatro cavaleiros: peste, fome, guerra e morte. Muita gente acreditava que Deus tinha aberto esses selos. Consequentemente, os cavaleiros estavam ceifando a vida na Europa. Essa foi uma das crises que se abateu sobre o feudalismo. Agora, minha gente, atribuir só à peste negra essa dizimação é um pouco exagerado. Até porque leva em consideração que a população estava passando fome nessa historinha. Também some-se as condições para que essas doenças se espalhassem. Não esqueçam das péssimas condições de higiene, lixo e esgoto correndo livremente pelas ruas. Não existia uma coleta de água, de lixo, de esgoto suficiente, não esqueçam disso. Aí nessa história, esse ambiente insalubre vai encontrar excelentes, perfeitas condições para que essa doença se alastre pela Europa. Minha gente, não sobrou, foi muita gente que foi vítima dessa doença. Tanto membros do clero, como membros da nobreza, como camponeses, que era a base de sustentação desse regime feudal. Alguns historiadores falam em um quarto da população da Europa. Outros calculam entre um terço da população europeia. Há quem fale que começou em 1347, a peste negra, mas há quem acredite com mais exatidão de que essa doença teria se espalhado entre os anos de 1348 e o ano de 1350. Repito e insisto, muita gente dizia que essa peste negra ou peste bubônica era uma espécie de castigo de Deus. Deus soltou os quatro cavaleiros do Apocalipse. É um período trágico, muito difícil para a história da Europa. Acredita-se, isso é uma corrente muito forte entre os historiadores, perdão, só corrigindo aqui, de que essa doença tenha surgido lá no Oriente. Alguns falam na China, por exemplo. Enfim, essa doença teria chegado na Europa através de mercadores da cidade de Gênova e Veneza, por exemplo, que praticavam comércio com o Oriente. Nesses navios estavam infectados por ratos contaminados com essa doença. Mas qual é o problema? Os roedores eram picados por pulgas, que por sua vez os roedores contaminados, ao entrar em contato com a população, consequentemente espalhavam essa doença, essa pestilência pela Europa. Há quem defenda também a tese de que o excesso de derrubada de florestas, que era o habitat natural dos roedores, teria provocado essa grande, digamos, deslocamento populacional desses roedores para as cidades europeias,
e, consequentemente, propagando essa doença que na época não se sabia as causas, as origens, tratamento para ela, só para vocês terem uma ideia. Mas a corrente mais aceita é de que ela teria vindo do Oriente através de navios infestados desses ratos contaminados que acabaram espalhando essa doença para a população europeia. É um período terrível, cruel para a história do feudalismo. Consequentemente, é uma das crises que esse sistema econômico vai sofrer no decorrer das crises que ele viveu. No vídeo passado eu abordei, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. A peste negra também é uma das causas do declínio, desaparecimento das crises que o feudalismo, consequentemente, vai acabar assistindo. Mais uma vez repito, as causas da peste negra ou peste bubônica só vão ser descobertas lá no século XIX, mas a mentalidade na época era de que Deus, o próprio Deus, tinha libertado os 4 cavaleiros do Apocalipse para punir a população da época. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E até a próxima.